136ª sessão ordinária da 17ª Legislatura, dia 8 de setembro de 2020. Solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Dr. Carlos. Vereador Dr. Diomário. Vereador Naldo Bodeguita. Vereador Hugo de Lalo. Vereador João Rosman. Vereador Zequinha. Vereador Peterson Gonzaga. Vereador Rodrigo Dias. Vereador Silvinho, investigador, presente. Vereador Wilson, do RH. Havendo número regimental, declaro aberta a 136ª sessão ordinária da 17ª Legislatura, às 14h31. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Coloco em votação a ata da 135ª sessão ordinária da 17ª Legislatura. Em votação. Aprovada. Solicito ao primeiro secretário a leitura do expediente do senhor prefeito. Pela ordem, senhor presidente, peço a dispensa da leitura. Os vereadores que estiverem de acordo com a solicitação do vereador Rodrigo Dias permaneçam como estão. Aprovado. Determino o arquivamento do expediente do senhor prefeito, que estará digitalizado e à disposição dos senhores vereadores no Sistema Eletrônico de Gerenciamento Legislativo da Casa. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos projetos apresentados. Projeto de Decreto Legislativo número 8/2020 declara de utilidade pública a entidade que especifica. Autoria, vereador Wilson, do RH. Projeto de Lei 81/2020 dispõe sobre a denominação de logradouro público. Autoria, vereador Hugo de Lalo. Projeto de Lei 85/2020 dispõe sobre denominação de via pública. Autoria, vereador Rodrigo Dias. Projeto de Lei 86/2020 dispõe sobre denominação de via pública. Autoria, vereador Dr. Diomário. Encaminho os projetos às comissões. Solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores para a leitura das indicações. Vereador Dr. Carlos. Indicação 921/2020 indica ao Executivo a instalação de sinalização de trânsito, indicando a contramão junto à altura do número 351 da Rua Capitão Mendes com a Avenida João Batista Leal, no bairro Centro. Indicação 940/2020 indica ao Executivo a troca de lâmpada à altura do número 4.455 da Rua Padre Teodoro Rastimoni, Suarão. Indicação 941/2020 indica ao Executivo a instalação de redutores de velocidade do tipo lombada em toda a extensão da Avenida Passos Ferreira, bairro Balneário Gaivota. Indicação 942/2020 indica ao Executivo o serviço de manutenção e desentupimento de bueiros e rede pluvial em toda a extensão da Rua Vereador Casimiro Guimarães Júnior, bairro Santa Terezinha, lá do Morro. Indicação 943/2020 indica ao Executivo o serviço de calçamento na Rua Dr. Rubens Marcos Rocha, no trecho localizado entre as proximidades do número 1058/2002, no bairro Jamaica. Essas são as indicações, senhor presidente. Vereador Dr. Diomário. Vereador Naldo Bodeguita. Vereador Hugo de Lalo. Dispensa a leitura. Vereador João Rosman. Indicação 906. Indica o Executivo o serviço de limpeza de guias, sarjetas na Rua Ernesto Alves Mascarenhas, localizado no bairro Jardim Magalhães. Indicação 907. Indica o Executivo o serviço de nivelamento, cascalhamento em toda a extensão da Rua Valentim Corregedoria, Porto, localizado no bairro Jardim Coronel. Indicação 909. Indica o Executivo a possibilidade de incluir cronograma de obra no município com calçamento da Rua Emerson da Silva, localizado no bairro Jardim Oásis. Indicação 910. Indica o Executivo o serviço de nivelamento e cascalhamento em toda a extensão da Avenida Brasil, ao lado do cemitério Coronel, nas ruas Jardim Coronel, do Franco, de acesso principal do Parque Real. Indica o Executivo gestão junto ao Electro. Pela ordem, senhor presidente, pediria tirar Electro e colocar a Prefeitura na indicação 911. Objetivamos o serviço de extensão de rede com instalação de 8 braços de iluminação pública na Avenida Marginal, localizado no bairro Suarão. Líder, senhor presidente.
Peço para a Secretaria da Casa que tome nota das alterações mencionadas pelo vereador. Vereador Zequinha. Indicação 914/2020. Indica o Executivo serviço de roçada e limpeza em toda a extensão da Rua 4, localizada no bairro Jardim Valéria Bopiranga. Indicação 915/2020. Indica o Executivo serviço de cascalhamento e nivelamento da Rua Venezuela, no trecho compreendido entre a Rua Chile e Costa Rica, localizada no bairro Cibratel. Indicação 916/2020. Indica o Executivo serviço de limpeza, desobstrução de tubulação e vala em toda a extensão da Rua Elza Galvão Branco com a Rua do Cano, localizada no bairro Fazendinha. Indicação 905/2020. Indica o Executivo gestão junta elétrica objetivando a manutenção e instalação de um braço de iluminação pública na Rua 32, travessa da Avenida Clara Martins Vargas, de frente ao número 35, no Bopiranga. Indicação 928/2020. Indica o Executivo serviço de roçada e limpeza em toda a extensão da Rua Espírito Santo, travessa da Rua Rio Grande do Sul, localizada no bairro Cibratel. São essas indicações, presidente. Vereador Peterson Gonzaga. Indicação número 918/2020. Indica o Executivo a remoção do mato e do lixo existente na Rua Alcides Mendes Gonçalves, altura do número 100, Balneário, no bairro Jardim São Marcos. Indicação número 923/2020. Indica o Executivo a pintura e sinalização das novas lombadas instaladas na Avenida Las Vegas, localizada no bairro Parque Novaro. Indicação número 924/2020. Indica o Executivo o serviço de nivelamento em toda a extensão da Rua Dom José Gaspar, localizado no bairro Jardim Mosteiro. Indicação número 926/2020. Indica o Executivo o nivelamento em toda a extensão da Rua Júlio Pires, localizado no bairro Cidade Anchieta. Indicação número 927/2020. Indica o Executivo a limpeza da vala localizada ao longo da Rua Ovídio Tavares de Oliveira, localizado no bairro Jardim Mosteiro. Sem mais, presidente. Vereador Rodrigo Dias. Indicação número 945. Indica ao Executivo os serviços de instalação de lixeiras coletoras de lixo eletrônico e tecnológico nas praças do município de Itanhaém. Indicação 946. Indica ao Executivo o serviço de calçamento na Rua Curitiba, localizado no bairro Jardim América. Indicação 947. Indica ao Executivo providências para o saneamento de esgoto a céu aberto despejado na Rua Trento, localizado no bairro Belas Artes. Indicação 948. Indica ao Executivo os serviços de limpeza e roçada e calçamento na Rua Nuaruax, altura no número 285, localizado no bairro Vila Tupi. Indicação 949. Indica ao Executivo a criação do Programa Municipal de Estímulo ao Primeiro Emprego. São essas indicações, senhor presidente. Vereador Silvinho, investigador, dispensa as indicações. Vereador Wilson do RH. Indicação 917/2020. Indica ao Executivo o serviço de nivelamento e cascalhamento na Rua Celeste Jesus Alves dos Santos, no bairro Chácara Santana, neste município. Indicação 919/2020. Indica ao Executivo o serviço de roçada, limpeza e manutenção da Avenida Capitão Afonso de Story, no bairro Balneário Jequitibá, neste município. Indicação 920/2020. Indica ao Executivo os serviços de roçada, limpeza e manutenção da Rua José Santino de Souza, no bairro Balneário Tropical. Indicação 921/2020. Indica ao Executivo o serviço de pintura e sinalização de lombadas em toda a extensão da Rua Ana Maria Martins Rivera, no bairro Jardim Corumbá. E indicação 922/2020. Indica ao Executivo o serviço de pintura e sinalização de lombadas na Rua Otacílio Dantas, localizado no bairro do Balneário Savoy. Eram essas indicações, senhor presidente. Encaminho as indicações ao senhor prefeito. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento número 141/2020. Solicita ao Executivo informações sobre a ausência da manutenção da pintura e da sinalização viária nos redutores de velocidades do tipo lombadas, instaladas recentemente no município, conforme especifica. Autoria, vereador Peterson Gonzaga. Coloco o requerimento em discussão. Nenhum vereador querendo fazer o uso da palavra, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 142/2020, solicita ao Executivo informações sobre a possibilidade de retomada das atividades dos ambulantes, bem como sobre a negociação das taxas de licença, conforme especifica. Autoria, vereador Peterson Gonzaga. Coloco o requerimento em discussão. Com a palavra o vereador Peterson Gonzaga. Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, público presente, público que nos acompanha pela internet, boa tarde. Esse requerimento visa autorização para que os ambulantes da cidade que tiveram suas atividades suspensas, né, por conta da pandemia, sejam liberados para retomar suas atividades, até porque o comércio em geral já está praticamente aberto, né? Os finais de semana, a gente teve agora um feriado, ontem, né, que foi um feriado prolongado, como a gente chama, e a cidade estava cheia, lotada. Infelizmente, algumas pessoas sem consciência saem sem máscara, sem tomando os cuidados necessários, e essa classe, principalmente dos ambulantes, acho que está sendo muito prejudicada em relação a isso. Então, acho que o requerimento visa exatamente isso. Peço a aprovação dos colegas para que eles também retomem as atividades e consigam, de alguma maneira, ter mais rendas, né? Ou ter a renda que eles deixaram de ter por conta da pandemia. Sem mais, presidente. Requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Dr. Carlos. Senhor presidente, vários vereadores, servidores da casa, pessoas da internet. Venho subscrever o seu requerimento, vereador Peterson. Realmente, muitos amigos também vieram nos procurar e sequer tem dinheiro para comprar material para começar a trabalhar. E pedir essa redução, ou pelo menos parcelamento, seria ideal para que eles pudessem voltar a ter sua mercadoria na praia. Eu acredito que o governo vai ser sensível a essa situação. Eu subscrevo o seu requerimento. Requerimento ainda em discussão. Palavra. Com a palavra o vereador Silvinho, investigador. Boa tarde, presidente. Boa tarde, meus colegas vereadores, a quem nos acompanha pela internet, as pessoas aqui presentes. Venho aprovar e subscrever o vosso requerimento, vereador Peterson. Eu, na pessoa do meu amigo Rafael Gerlúcio, um vendedor ambulante aqui da cidade, eu acredito que essa medida, uma vez o Executivo conseguindo atender, vai ser muito importante para eles. Já antecipo também que na próxima semana estou dando entrada num requerimento com relação aos proprietários de pousadas e hotéis aqui que ficaram sem nenhum tipo de atividade. Então, isso é muito difícil, você ter que honrar lá os compromissos, sendo que você não arrecadou nada. Eu vou um pouco além, viu, vereador? Em vez de pedir, Vossa Excelência pediu aqui a... Deixa eu ver direitinho aqui. Negociação, né? Eu acho que nós temos que trabalhar, no caso, uma isenção desse período aí que eles não conseguiram trabalhar, não arrecadaram nada. Então, é difícil você pagar alguma coisa se não arrecadaram nada. Mas, assim, parabenizo e já subscrevo também, aprovando aí vosso requerimento. Obrigado. Requerimento continua em discussão. Nenhum vereador querendo fazer o uso da palavra, eu coloco o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Com subscrição do vereador Naldo, Rodrigo Dias e Zequinha. Doutor Diomário.
Só lembrando, senhores, aí vocês estão com papel de subscrição, só para o pessoal que não se perder também ali atrás, só anotar aí o requerimento. Requerimento 143/2020, solicita ao Executivo informações sobre a viela localizada atrás do próprio público do Banco de Alimentos, conforme especifica. Autoria, vereador Dr. Diomário. Coloco o requerimento em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 144/2020. Solicita ao Executivo informações a respeito da possibilidade de limpeza da areia e manutenção de pavimento do trecho da orla da praia que compreende espaço entre o Cibratel 2 e o bairro Gaivotas, conforme especifica. Autoria, vereador Dr. Carlos. Coloco o requerimento em discussão. Com a palavra o vereador Dr. Carlos. Pediu o apoio dos vereadores nesse requerimento. Fomos procurados por várias pessoas ali do Cibratel até o Gaivota, no caso das Marinhas Altas, realmente destruiu toda a orla que tem ali. Então acho que a gente tem que ter um cuidado, não só com relação aos munícipes, mas também as pessoas que vêm de fora vão ter uma má impressão da nossa orla. As pessoas vão ter uma má impressão das praias, da nossa orla. Então, os turistas vêm e vão embora com a má impressão da nossa cidade. Eu acho que a maré veio, levou, as máquinas passam, tem muita areia perto só ali, entupindo, inclusive aquelas bocas de bueiro ali da Sabesp, que aí fica aquela água fedida ali. Então, pedi um cuidado especial naquela praia, naquele trecho do Cibratel até o Gaivota, para que a gente possa recepcionar melhor os turistas e nós mesmos ter uma praia decente para poder se banhar. Pedi o apoio dos vereadores. Requerimento ainda em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 145/2020. Solicita ao Executivo informações sobre logradouros no município de Itanhaém. Autoria, vereador Silvinho, investigador. Coloco o requerimento em discussão. Com a palavra. Com a palavra, o vereador Silvinho, investigador. Bom, mais uma vez, boa tarde. Isso é um requerimento muito simples. O que eu estou perguntando? Logradouro é todo aquele espaço entre avenidas, ruas, travessas. Se o município tem um número de logradouros cadastrados na prefeitura, desse número, quantos já foram pavimentados e quantos necessitam de pavimentação? Por quê? O governo Marco Aurélio vem fazendo ao longo desses 8 anos muita pavimentação. E é muito comum você olhar e falar, pô, e minha rua? E a minha rua? Quando é que vai ser pavimentada? Então, de repente, eu gostaria de estar sabendo se o município tem esse cadastro, para saber, olha, o município tem, exemplos, X número de ruas, desse X número de ruas, nós já pavimentamos, o município já pavimentou tantos. Falta hoje tantos números. É mais uma projeção para a gente saber aí, ao longo do tempo, se nesses últimos anos pavimentaram-se algo em torno de 500 ruas, qual que é mais ou menos o tempo estimado que nós vamos ter uma cidade, teoricamente, toda pavimentada, e assim, atendendo os anseios das pessoas que ainda não tiveram esse benefício nas suas ruas. Basicamente, é essa a minha indicação, por isso que eu peço o apoio dos senhores vereadores. Vereador, posso uma parte Pode, só? pode sim. O senhor me permite? Pode sim. Se o senhor pudesse, a seu critério, acrescentar ao requerimento, porque assim, a gente ouve muito da população falando assim, olha, essa rua consta como totalmente pavimentada e ela está só pela metade. Então, acho que enriqueceria o requerimento também, colocando essa pergunta, das que tem parcialmente pavimentada, as total pavimentada e parcial. Pode ser? Com certeza, pode ser sim. É muito comum mesmo, né? Fala, pô, foi levantado, o pessoal já falou que essa rua está pavimentada e não está. Teoricamente, tem alguma explicação nesse sentido. Primeiro, que antes você não tinha todo esse controle que nós temos hoje, né, com relação a isso daí. Então, as pessoas, muitas vezes, é a explicação que foi me passada
pelo Executivo. Antes pegava um recurso a pavimentar tal rua. Chegava o recurso, colocava em outro local, em outra rua. Hoje é Me permite uma parte, vereador? Pois não. Aí eu não sei nem se cabe a gente acrescentar aí, mas a gente tem um problema muito comum na cidade, que são aqueles loteamentos que foram aprovados e entregues ao município depois da lei de 1978, cuja infraestrutura urbana era obrigatória. O Executivo, à época, recebia esses loteamentos sem ter a infraestrutura, calcionando lotes para garantir esses serviços, né? E isso que tem dado grande embrolho aí no Ministério Público, e isso faz com que a documentação que conste na Prefeitura conste a infraestrutura completa, né? Então, de repente, a gente precisa saber quantos desses loteamentos foram entregues nessas condições, o que foi feito com esses loteamentos que serviam de calção, né? Eu acho que é uma pergunta bem interessante que a gente poderia estar trabalhando, porque realmente esse recebimento sem a infraestrutura é que dá todo esse problema. Tá, então nós temos que, de repente, tentar formular as perguntas. Eu não sei se dá para contemplar nesse requerimento. Não, com relação a completar aqui, para mim é tranquilo. Se a gente, de repente, formular esse tipo de pergunta para a gente conseguir ter aprovação agora. O vereador Petro solicita a informação de quantas ruas estão parcialmente pavimentadas também, né, dentro desse número, e quantos loteamentos foram aprovados e entregues depois de 78? Que constava como pavimentado, mas na realidade não estão. Na verdade, não é nem só pavimentado, é toda a infraestrutura, né? Você tinha que ter a guia, sarjeta, pavimentação, rede de água e de luz. Isso que a lei determina. Então vamos, presidente, se eu me permite, de repente a gente bolar mais ou menos esse tipo de perguntas e questionamentos, só para a gente colocar dentro do requerimento para fazer a aprovação ainda hoje? Pode ser, presidente? Tentar bolar aqui as duas perguntas para colocar dentro do requerimento, como vai ser aprovado agora, a gente precisa só... Não, pode incluir. Coloca, a secretaria toma nota. Não vai perder o objeto da... Não, é dentro do mesmo questionamento. Tá bom. Então vamos completar, então. Só para não ficar a emenda com um questionamento e depois tá perguntando de coisas. Mas se for inerente ao assunto, tranquilo. Aqui, deixa eu ver aqui. É o requerimento 145, né? O município tem catalogado a quantidade de logradouros existente em nosso município? Caso tenha, poderemos disponibilizar este conteúdo ao público? Caso não tenha, há interesse em departamento responsável em realizar esse levantamento? Nós vamos fazer outra alteração aqui. Então, nós vamos incluir quantas ruas existem no município. Dessas ruas, do total, quantas são pavimentadas e quantas não são? Terceira, quantas estão pavimentadas parcialmente? E por último... A questão do loteamento após 78. Isso. Recebidos como já pavimentado com infraestrutura e não contemplados, né? Então são essas 4 perguntas, senhores. O plenário está de acordo? Tá. Então peço para o primeiro secretário tomar nota desses questionamentos, promover essa inclusão no vosso requerimento. O requerimento continua em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloca o requerimento com as alterações em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Passo a palavra aos senhores vereadores inscritos para falarem ao final do expediente. Não há vereadores inscritos para falar, senhor presidente. Não havendo vereadores inscritos para falar ao final do expediente, suspenda a sessão por 5 minutos. Solicito que o primeiro secretário proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Vereador Dr. Carlos. Vereador Dr. Diomário. Vereador Naldo Bodeguita. Vereador Hugo de Lalo. Vereador João Rosman. Vereador Zequinha. Vereador Peterson Gonzaga. Vereador Rodrigo Dias. Vereador Silvinho, investigador. Presente. Vereador Wilson do RH. Havendo número regimental, passamos agora a deliberar sobre a ordem do dia. Informo que se encontra na mesa diretora requerimento de urgência especial aos projetos de lei 83 e 84 de autoria do Executivo.
Tendo obedecido os termos do artigo 67, inciso do Regimento Interno desta Câmara, solicito a inclusão dos projetos na presente ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei número 83 de 2020. Projeto de lei 83 de 2020 autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 45 mil para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente e da outras providências. Autoria executiva. Coloco o projeto de lei número 83 de 2020 em discussão. Nenhum vereador querendo fazer o uso da palavra, coloco em votação. Peço ao primeiro secretário que proceda à chamada nominal de votação dos senhores vereadores. Vereador Dr. Carlos. Vereador Dr. Diomário. Vereador Naldo Bodeguita. Vereador Hugo de Lalo. A favor. Vereador João Rosman. Vereador Zequinha. Vereador Peterson Gonzaga. Vereador Rodrigo Dias. Vereador Silvinho, investigador, a favor. Vereador Wilson do RH. Projeto de lei número 83 de 2020, aprovado por 10 votos. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei número 84 de 2020. Projeto de lei 84 de 2020 autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 135 mil para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente e da outras providências. Coloco o projeto de lei em discussão. Nenhum vereador querendo fazer o uso da palavra, coloco em votação. Peço ao primeiro secretário que proceda à chamada nominal de votação dos senhores vereadores. Vereador Dr. Carlos. Vereador Dr. Diomário. Vereador Naldo Bodeguita. Vereador Hugo de Lalo. A favor. Vereador João Rosman. Vereador Zequinha. Vereador Peterson Gonzaga. Vereador Rodrigo Dias. Vereador Silvinho, investigador, a favor. Vereador Wilson do RH. Projeto de lei número 84 de 2020 aprovado por 10 votos. Passo a palavra aos senhores vereadores inscritos para falarem ao final da ordem do dia. Com a palavra o vereador Silvinho, investigador. Presidente, tem visto aí esse distanciamento que nós estamos fazendo, nossos microfones são todos individuais, estão higienizados. Peço autorização só para tirar essa máscara aqui para falar melhor, pode ser? Bom, vou manter o distanciamento do intérprete aqui. Pessoal, mais uma vez boa tarde a todos. Vamos falar um pouquinho aqui desse final de semana. Esse final de semana de feriado que parecia mais um final de ano. Muitas pessoas na cidade, muitas pessoas, por sinal, muito mal educadas. Uma perturbação de sossego que atingiu do Gaivota até o Loti. A Guarda Municipal com muito trabalho. Deixar um aviso, pessoal, à população. A Guarda Municipal já abriu um chamamento para Vivo, através de o telefone 153 está com defeito. Então, vamos cobrar agora a Vivo para que restabeleça o sinal o mais rápido possível. Mas tem 199 ou então 3425-3800. Esse número de pessoas, como eu falei, pessoas que não têm nenhum respeito pelo próximo, não quer saber se na casa do lado tem uma criança, se tem um idoso, se tem uma pessoa precisando descansar, se tem uma pessoa acometida de algum tipo de doença, eles vêm para a cidade, põem lá uma música sempre de baixa qualidade e pouco se importa com as pessoas. A Guarda Municipal teve muito chamamento esse final de semana. Muitas pessoas conseguiram fazer contato com a Guarda Municipal. Claro, isso não foi suficiente para dar conta da demanda toda. A Guarda Municipal, como nós sabemos, está com déficit de funcionários. E os senhores sabem aí a briga que nós temos para aumentar o efetivo. Estão aí com concurso em andamento, com mais 50, para mais 50 guardas para compor o efetivo. Infelizmente, como os senhores também sabem, e vou passar mais da população, o concurso ele foi paralisado por decisão judicial. Uma jovem que não pôde fazer a segunda fase, que é a parte física, entrou na justiça, foi dado o direito dela fazer a parte física. Com isso, o concurso foi prejudicado, foi paralisado. Esse mês agora ela vai retomar essa etapa do concurso da parte física, e aí sim o concurso vai em andamento. Infelizmente não deu tempo de homologar o concurso antes do período eleitoral. Então nós vamos, provavelmente o município vai homologar após o período eleitoral. Então nisso, a Guarda Municipal está se redobrando para conseguir atender as demandas que caem.
Muitas vezes falar que a lei é ineficiente, a lei não é ineficiente, a lei funciona. O problema é você não conseguir dar conta da demanda. Falar que a lei é ineficiente é a mesma coisa falar que o artigo 121 do Código Penal, o matar alguém, também não funciona. A pessoa que for pega ali infringindo o Código Penal, ela funciona. O problema é que tem muitas pessoas que acabam delinquindo. Aqui na cidade não está diferente. Então, assim, um pouco mais de paciência. Quero aqui parabenizar o efetivo da Guarda Municipal, que até antes do feriado já tinham feito 256 autuações. Lembrando que para primeiro momento que a guarda vai até o local, ele não autua, ele notifica primeiro. Então ele tem dois trabalhos, ele vai e primeiro notifica. Muitas vezes é atendido, algumas vezes não. Tem que voltar no imóvel, gastar mais combustível, gastar mais guardas municipais, para depois estar fazendo a autuação. Só nesse final de semana foram atendidos aí 47 atendimentos, foram feitas 13 autuações e teve 47 notificações para baixar o volume. Então, assim, vou continuar trabalhando muito para que nós tenhamos aí uma lei bem efetiva. Para isso depende do Executivo. Todos nós sabemos que o legislador ele dá ferramenta e agora compete ao Executivo estar trabalhando em cima daquela ferramenta. Então, acredito muito que com esses novos 50 guardas, o município de Itaém vai conseguir, num período aí, se Deus quiser, até o final do ano, conseguir dar conta de mais essa perturbação de sossego. No mais, só meus parabéns à Guarda Municipal, que foi muito acionada esse final de semana, mas infelizmente, devido à demanda e à qualidade de algumas pessoas que vêm para o litoral aqui, nós acabamos tendo muito problema com relação à perturbação de sossego. Mas eu tenho muita fé que isso vai mudar, essa realidade vai mudar nos próximos meses aí, se Deus quiser, nos próximos anos. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Não há vereadores inscritos para falar, senhor presidente. Não há mais, né? Não havendo mais matérias a serem deliberadas, antes de encerrar a presente sessão, convoco os senhores vereadores para a 136ª sessão ordinária, a ser realizada no próximo dia 14 de setembro, às 18 horas. Declaro encerrada a presente sessão. Tenham todos uma excelente semana. Boa tarde.